Pessoal, na noite de domingo, Trump disse numa rede social que qualquer país que se alinhe às políticas norte-americanas, aliás, anti-americanas, dos BRICS, vai ser atingido por uma tarifa adicional de 10%, aliás, de 10%. O ex-ministro e ex-embaixador Rubens Recupero está aqui conosco e o Leonardo Sakamoto tem uma primeira pergunta para fazer para o embaixador. Diga lá, Sakamoto. Embaixador, boa tarde, obrigado aqui pela presença no All News. A gente estava até comentando isso. Com quanto o senhor avalia que essa discussão, essa rediscussão sobre a balança de poder no mundo, né, com a emergência da China como potência global, também está por trás dessa insatisfação do Trump com relação aos BRICS? E mais do que isso, o senhor acha que as instituições, né, que tentam agregar os países para a resolução de conflitos, para o desenvolvimento comum das Nações Unidas, ainda são capazes de responder ou de atender às demandas desse mundo que está sendo rediscutido? Boa tarde. Boa tarde. Bem, o problema maior não são as instituições, é o antagonismo entre os Estados Unidos e a China, né? Depois de um período em que nós parecíamos assistir a uma convergência entre 1989 e 91, quando caiu o Muro de Berlim e todos os regimes comunistas desapareceram, inclusive a União Soviética se dissolveu, né? Houve alguns anos de convergência. Nesse período se resolveram muitos problemas. A divisão de Berlim, a divisão da Alemanha, o próprio regime do apartheid desapareceu nesse período, mas depois, pouco a pouco, voltou-se a uma situação de antagonismo, em que de um lado há os Estados Unidos, do outro lado a China, que ganhou muito poder econômico, mas não tem ainda um poder diplomático e político à altura, né? Você falou, por exemplo, de negociações, e é um aspecto curioso que, apesar de tudo que se diz, quem conseguiu o cessar-fogo entre Israel e o Irã foi o Trump, e ele conseguiu isso sozinho, né? Com o tipo de diplomacia personalista que ele utiliza, né? Com ameaças, etc. E agora ele está trabalhando para conseguir um cessar-fogo, inclusive na faixa de Gaza, né? Ora, nesses dois problemas, você falou da China, a China brilha pela ausência. O que a China fez? Absolutamente nada, né? Ela não se distingue mais do que o Brasil. Por quê? Porque, embora a China tenha ainda já bastante poder econômico, o poder diplomático e político dela ainda não corresponde, e os chineses mesmo se poupam, né? Vocês falaram muito, por exemplo, dos BRICS, né? Que a pressão para a ampliação dos BRICS veio da China, né? Ora, se o interesse da China fosse tão grande, como é que se explica que o presidente da China não tenha vindo à reunião dos BRICS, né? Então, vê-se que não é bem verdade, né? Eles têm um certo interesse, atuaram no sentido dessa ampliação. Essa ampliação até foi responsável pela dificuldade de se chegar a um consenso. Essa reunião, por exemplo, que está terminando hoje, é uma reunião, na verdade, apagada, né? Porque, tirando o primeiro-ministro da Índia, não há nenhuma personalidade de primeira plana da política internacional que tenha participado, né? Eu queria te perguntar o seguinte, a gente mostrou há pouco o que disse o presidente Lula, né? Chamou o presidente Trump de equivocado e irresponsável por fazer essas ameaças via rede social. Ele falou que esse não é o canal adequado, né, para que um presidente da República faça qualquer tipo de comunicado, né? E nesse caso ele chamou de ameaça. Como é que o senhor vê também a postura do presidente brasileiro? Bem, eu acho que ele está correto, né? A reação foi enérgica. Acho também que houve uma reação imediata àquela postagem sobre o Bolsonaro, né?
E, a meu ver, deve haver, inclusive, uma manifestação oficial, né? Esse é um caso que se justifica uma nota do Itamaraty, do governo brasileiro, repelindo qualquer ingerência nos assuntos internos brasileiros. Então, o presidente Lula está correto em censurar essas atitudes unilaterais de Trump, né? E é preciso também levar em conta que Trump muitas vezes faz ameaças que são vazias, né? Como você se lembra, você mesmo aí, uma hora que você foi falar, você falou que ele tinha ameaçado tarifas de 100%, depois você corrigiu para 10%, Isso. porque de fato lá atrás ele tinha ameaçado 100%, né? E ele esqueceu no meio do caminho essa ameaça de 100%. Há, portanto, um elemento de bravata, né? Um elemento de inconsistência nessas ameaças dele. Agora, dito isso, não há dúvida que ele tem muito poder, ele tem uma atuação extremamente individualista, muito personalista, ele usa o poder dos Estados Unidos e, como eu assinalei um momento atrás, apesar de tudo que se diz sobre o aparecimento de outros focos do poder, a verdade é que, diante dos problemas concretos, quem atua e consegue resultados ainda é os Estados Unidos, né? Tanto assim, não há outra explicação do caso, por exemplo, do Irã e do caso da faixa de Gaza, né? Ele só não conseguiu obter a paz na Ucrânia, que ele também tentou, mas aí ele encontrou um opositor à altura, que é o Putin, né? E com o Putin ele não pode fazer o que ele fez com o Irã, né? Com o Irã ele bombardeou. Ele não vai bombardear a Rússia porque a Rússia é uma potência nuclear, né? Mas, Então o embaixador, poder dele é limitado. embaixador, desculpe interromper. O senhor está falando com relação ao Putin, é interessante isso. E aí eu queria até fazer uma provocação com o senhor com relação a isso. Na sua avaliação, o Trump, ele tem noção, o Trump não é um homem inteligente, é claro, ninguém nega isso, mas ele tem noção do tamanho de determinadas nações e, por isso, ele demonstra um certo respeito de entender qual é o que pode ir para um desdobramento negativo caso os Estados Unidos avance em algum sinal. Ou tem muita gente também nos Estados Unidos que coloca que ele tem uma certa admiração por determinadas lideranças que são mais autoritárias. Como é que o senhor avaliaria isso? Que é uma questão de cálculo geopolítico ou é uma questão de preferência pessoal? Não, eu creio que a resposta é clara. Ele respeita só o poder, né? Ele é um realista do poder. Ele não dá muita importância a mecanismos multilaterais, a declarações, a manifestações, mas ele respeita quem tem poder, né? E ele respeita, na verdade, apenas duas entidades, a China e a Rússia, porque ele não esconde o menosprezo que ele sente pelos europeus e por todo o resto, né? Então a minha resposta é isso, não é tanto uma admiração pessoal, embora possa existir também esse elemento, né? Mas é um cálculo realista. Ele respeita quem tem o poder nuclear, o poder estratégico. E isso é o caso do Putin, é o caso da China, né? Verdade. Essa é a minha resposta. Ex-ministro, ex-embaixador Rubens Recupero, foi um prazer te ouvir. Muito obrigado. Um abraço para o senhor. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Obrigado.